libertação. E está no livro de Romanos. Né? Uma libertação santa. Ó, uma libertação da santa ira de Deus contra toda impiedade. Romanos revela para nós que Deus ele não vai deixar impune o pecado. Que Ele vai castigar o pecado. E aonde está o pecado? O pecado não está na parede, né? Especificamente, o pecado está onde? Dentro de cada um de nós. Então eu vou ser destruído. Então o livro de Romanos quer mostrar para você que se você não se encaixar naquilo que é a salvação em Cristo Jesus, você vai ser destruído, porque Deus ele vai fazer como um míssil, aonde ele tem um alvo determinado. O alvo é o pecado. Pum! Ali está o pecado. Bum! Destrói tudo. Então você fala assim, então eu vou ser destruído, porque a ira de Deus é desencadeada, né? Descarregada em cima de quem? Do pecado. E o pecado está em mim, então eu também vou ser atingido. Né? Então, aí mais mostra que a libertação vem através de Cristo. Então, isso que o autor de Romanos traz para nós. A libertação está alienação para uma vida de reconciliação. Então, a libertação, ela está ligada numa vida, né, de reconciliação com Deus. Então a liberdade está ligada com a reconciliação. Então se eu não reconciliar com Cristo, eu não tenho liberdade. Então não tem esse negócio, né? Essa semana eu ouvi, falei assim, mas eu pago meus impostos, eu não faço mal às pessoas, mas vai para o inferno. Porque o nosso bom procedimento de cidadão não tem nada a ver com o céu. É a sua obrigação como cidadão terreno, pagar seus impostos, respeitar o próximo, ou o seu vizinho, né? É a sua obrigação. Isso não é garantia de céu. A garantia de céu é quando você reconhece que você é pecador. E Paulo traz isso no livro de Romanos. Então, eu vou me apressar mais, né? Então, um autor aqui, que eu não vou dizer o nome dele, ele diz assim que nós estamos num calabouço pequenininho, né? Com o nosso próprio ego, né? Um calabouço pequenininho, nosso ego está lá dentro. E ele diz assim, ó, libertação do medo e da morte, da esperança para a criação de libertação da morte, esperança para a criação de um dia, libertar-se da corrupção para viver uma gloriosa liberdade dos filhos de Deus. E nós não reconhecemos que estamos presos. Somente com uma intervenção divina, que vai revelar para você que você é, como diz a palavra de Deus, você, eu e você, nós somos doulos, como diz a palavra de Deus. Doulos quer dizer, em grego, quer dizer que nós somos escravos do pecado, servimos o pecado, obedecemos o pecado. O pecado diz, vai fazer, e nós fazemos. Né? Eu quero que você cata a vizinha, e você vai lá e cata a vizinha. Né? Você vai lá, você fala, não vou beber, vai beber sim, eu quero que você bebe. Né? E outras coisas mais. Eu não quero, eu olho e falo, você vai mentir sim, porque senão você vai ter um grande prejuízo. Ah, então eu vou mentir. Né? Então nós somos escravos do pecado, duros, né? Então, aí ele traz assim para nós que a reforma, né, protestante em 1500, por Martinho Lutero, realmente era realmente a parte principal do Novo Testamento. Verdadeiramente, quando quando Martinho Lutero ele se vê diante dos pergaminhos de Romanos. Primeiro ele teve diante dos pergaminhos de Salmos. Depois, quando ele foi colocado diante dos pergaminhos de Romanos, ele falou não, porque ele tinha uma luta interior, irmãos. Ele achava que se lá no céu, depois eu vou tratar sobre isso, lá no céu, porque aos 21 anos ele foi ser monge, né? E ele entendeu, ele era tão dedicado no trabalho de ser monge, que quando ele tinha na sua mente assim, se é por ser monge que entra no céu, eu sou um deles.
E aí quando ele deparou com os textos dos Romanos, né? Porque ele entendia que a salvação era por um esforço humano. E quando ele viu que a salvação é pela fé mediante Jesus Cristo e a graça de Deus, e ele resolveu o problema que ele tinha. Porque ele lutava com Deus para poder entrar no céu. Porque ele queria estar no céu. E aí Deus mostrou para ele, ó, a porta para o céu é essa, meu filho. E aí ele se maravilhou com o livro de Romanos. E aí ele falou, meu Deus, que coisa que eu aprendi, né, sobre o livro de Romanos. Então todo cristão deveria apenas, todo cristão não deveria apenas conhecê-lo de coração, a palavra por palavra, mas também ocupar-se com ela a cada dia como pão cotidiano para a sua alma. Isso é a declaração de Martinho Lutero sobre a palavra de Deus, né? Ele dava isso para nós. Não deveríamos conhecer apenas de coração a palavra por palavra, mas também ocupar-se com ela, né, cada dia, como pão cotidiano para alimento da nossa alma, né? Todo dia comendo desse pão, todo dia comendo desse pão. E aí, Calvino traz para nós que se nos atingirmos uma verdadeira compreensão quanto a esta epístola, teremos uma porta aberta para todos os tesouros e mais profundas escrituras. Está vendo, irmãos? Foi Calvino que fez essa declaração. Ele disse que se nós olharmos para esse livro, né, será uma porta aberta para todos os tesouros mais profundos das escrituras sagradas. Você poderá, irmãos, evangelizar uma pessoa com muito mais profundidade, né? Você poderá impactar aquela pessoa e Deus poderá usar você grandemente para poder evangelizar aquela pessoa, né? Não digo que não está errado, mas não só dizer porque Deus amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas ter vida eterna. Você fala assim, né? Aí você vai explicar isso. Aí você vai explicar para a pessoa isso. E a pessoa fala assim, mas não é que é verdade mesmo? Esse negócio? E eu não quero ficar fora não. Como que eu faço para poder entrar dentro desse negócio? Né? Então reconheça que Jesus Cristo é o seu Senhor. Confia nele. Entregue sua vida a Ele. E vamos fazer uma oração. Né? Então esses são os ensaios preliminares da Escritura Sagrada, né, desse livro. Né? Aqui fala assim sobre as influências da carta do livro de Romanos, sobre a vida dos homens de Deus. Né? Aqui fala de um homem chamado Aurélio Agostinho, conhecido no mundo como Agostinho de Hipona. Né? Aqui tem a vida dele, eu vou falar bem rápido sobre a vida dele. Ele era um jovem que teve todos os seus problemas, né? Ele nasceu numa pequena fazenda onde é a Argélia hoje. Durante tribulados na sua juventude, a sua mãe pegou e mudou para Roma, né? Aí depois foram para Roma, depois foram para Milão, e onde acabou sendo atraído por uma mágica das pregações de um bispo chamado Ambrósio. Mas esse Agostinho, ele foi para um jardim, ali ele ouviu uma voz, né, que dizia, leia, né? Aqui está dizendo assim, toma e leia, né? Toma e leia. Aí depois ele entrou no lugar lá, abriu um livro, e, né, pegou em silêncio, leu com sua mente. Esse livro dizia, era uma página do capítulo 13 de Romanos, versículo 13, que dizia assim, em orgias, bebedeiras, nem devassidão, libertinagem, nem rinchas, nem ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. Não procurei satisfazer os desejos da carne. E ele fechou. E aquilo ardeu ele. Comeu ele por dentro. Convenceu ele por dentro. Né? E aí a palavra de Deus diz que ele não quis ler mais, né? Nem era necessário. Tal determinar a leitura dessa frase, dissiparam-se em mim todas as trevas, todas as dúvidas,
como penetrasse no meu coração uma luz de certeza. Através do livro de Romanos. Deus tomou esse homem e vocês sabem a história, quem foi esse homem, né? Que teve um grande impacto e é um dos pais da igreja, né? Nos dias de hoje, que nós temos todo o respeito por ele, né? Em nome de Jesus, né? E aí depois ele fala de Martinho Lutero também, né? Que traz, né? Tudo eu estou falando aqui, todas as pessoas que teve impacto com o livro de Romanos. E aí o Martinho Lutero foi o segundo que teve impacto. Quando que Agostinho teve impacto com o livro de Romanos? Foi no século 386, mais ou menos, né? No século 386, nem 1000 não era, era século 386 depois de Cristo, né? Depois de 386, né, anos, Agostinho teve um impacto com o livro de Romanos. Aí depois passou o quê? Passou mais de 1200 anos, foi Martinho Lutero. Ao 1515, quando ele entrou para um convento lá para ser monge, como colocou aqui, no ano 1505, com 21 anos, ele entrou para ser monge, né? Aonde ele buscava, né? Algo que era uma busca dele de como poderia ir para o céu, né? Ele entendia que desculpe falar, mas a igreja católica colocava naquela época era pelas obras, nós tínhamos que fazer algo, e ele queria fazer algo, fazer essas coisas, né? Mas depois ele foi impactado, né? Ele foi chamado para ler nada apaziguava o que ele tinha dentro do coração, né? Então ele foi professor de bíblica da Universidade de Wittenberg, lá na Alemanha, e depois ele designado para estudar o livro de Salmos. Depois ele foi designado em 1515 para estudar o livro de Romanos, e ele ficou indignado com a confessaria mais tarde, pois este lhe revelava muito mais como um temível juízo de um Salvador misericordioso. Martinho Lutero, irmãos, tinha na sua mente que Deus era um Deus que não era Deus de misericórdia, era um Deus de ira, que ia castigar. Ele não queria que Deus castigasse ele, mas quando ele lê o livro de Romanos, ele vê que Deus tem uma justiça de amor para conosco, e ele se maravilhou com Deus. Então quando ele olha para Deus, ele fala assim, quando ele lê o livro de Romanos, ele fala assim, pois este lhe revelava muito mais como um temível do que um Salvador misericordioso, onde poderia encontrar um Deus gracioso. O que estaria Paulo dizendo ao declarar a justiça de Deus fora revelada no Evangelho? Lutero nos conta como esse dilema foi selecionado. E aí eu queria contar isso aqui comigo. Aí ele começou a ensinar a expressão justiça de Deus. Então, irmão, a centralidade do livro de Romanos está na justiça de Deus. Então, o livro de Romanos, ele declara a justiça de Deus. Então, Paulo, ele começa a trabalhar sobre isso, e Martinho Lutero começa a estudar isso. Então, pois o meu entender significava que justiça segundo o qual Deus é justo e age com justiça ao punir o injusto. Noite e dia ficava respondendo até que eu compreendi a verdade, que a justiça de Deus, Martinho Lutero compreendeu que a justiça de Deus é uma justiça pela qual, através da graça pura e misericordiosa, ele nos justifica pela fé. Depois disso, foi como se eu tivesse renascido, adentrado, né, as portas, né, escancaradas do paraíso. Toda a escritura adquiriu um novo significado, enquanto que antes a justiça de Deus me deixava cheia de ódio. E agora ela tornou-se para mim uma expressão de amor graciosa e doçura inexprimível da parte do nosso Deus. Esta é a passagem que tornou para mim uma porta para o céu.
a justiça de Deus. Aqui já gera uma mensagem. Vamos parar por aqui, né? Que esse autor ele fala de 5 homens da idade medieval que foram cheios do Espírito de Deus por causa do livro de Romanos. Nós falamos de Agostinho e falamos de Martinho Lutero. Na próxima aula nós vamos falar de mais 3. Nós temos mais 3 pessoas para que nós possamos entrar no livro de Romanos. Só para vocês entenderem que o livro de Romanos fez um impacto muito grande na vida desses homens. Amém? Então o que nós vamos guardar para nós irmos para casa hoje? Nós vamos guardar que Martinho Lutero entendeu que a justiça de Deus é a porta para o céu. Amém? Então, aí para nós, vamos colocar de pé para nós encerrarmos, eu queria dizer assim, ó. O que Davi, o servo de Deus, ele declarou? Natan, quando ele pecou ele pecou o pecado com Betseba, mas teve um pecado que ele cometeu também, que ele deu ouvido a Satanás, e Satanás gerou no coração dele assim, ó, você sabe quantos soldados você tem? Ele fala assim, eu não sei quantos soldados que eu tenho não. Aí ele falou assim, aí gerou no coração dele de fazer um incenso. Ele fez um incenso e Deus se irou com ele por causa desse incenso. Aí o profeta Natan chegou até ele e falou assim, ó Davi, rei Davi, você pecou contra Deus. E Deus pede para me dizer para você, você quer estar debaixo das mãos dos seus inimigos? Ou você quer estar debaixo da mão de Deus? Qual que você quer? Aí ele falou assim, não, eu não quero estar debaixo da mão dos meus inimigos, porque eles vão me destruir, eles não vão ter dó de mim não. Eu quero estar debaixo da mão de Deus, porque eu sei que a qualquer hora Deus vai ter misericórdia de mim. E aí aquele episódio do benjamita que xinga Davi e taca pedra no Davi de um barranco alto, e Davi montado no seu cavalo com seus guerreiros de elite que não erravam uma flecha, e um deles falou para Davi assim, Davi, rei Davi, meu rei, deixa eu atirar uma flecha somente que eu mato aquele menino lá. Ele falou, não, tudo que ele está falando contra mim, deixa ele falar, porque é a justiça de Deus sobre minha vida. Então Davi entendeu que é melhor você padecer debaixo das mãos de Deus, porque Deus uma hora ele vai ter misericórdia de você. Então é melhor estar debaixo da justiça de Deus. Da justiça de Deus. Porque a justiça de Deus é a porta para o céu. Amém? Amém? Então vamos orar ao Senhor.